Fala galera, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Meu nome é Matheus e estou aqui com você para mais uma semana 7 de Fantasy Football. Hoje vamos ser mais rápido, sem muita demora em introdução, porque a gente tem muitos assuntos importantes para tratar, né? Se você está minimamente conectado aí com as suas redes sociais no dia de hoje, já viu que tivemos duas trocas bombásticas essa semana no Fantasy Football. Vamos falar delas já no início do programa. Então, temos muita coisa importante para falar. Vamos falar dessas duas trocas, vamos falar de todos os jogos da semana. Antes de mais nada, só pedir para você, como sempre, se você puder, e isso ajuda muito a gente, né? Se inscreve no nosso podcast, deixa a sua avaliação, seu comentário, compartilhe com seus amigos, tudo que você puder para ajudar a gente a divulgar o nosso podcast ajuda muito. Para você pode ser uma coisa simples e boba, mas pode ter certeza que vale absurdamente pra gente, isso vale muito. Então é isso, vamos que vamos. Vamos começar falando sobre as trocas bombásticas que a gente teve essa semana. No caso, hoje, né? Terça-feira que eu estou gravando esse podcast. Primeiro, vamos falar do Davante Adams. Davante Adams sendo trocado aí pro nosso queridíssimo New York Jets, né? Trocado por uma escolha condicional de terceira rodada, né? Que pode virar uma escolha de segunda rodada. Situação importante, vamos pensar no que a gente pode imaginar nisso pra Fantasy, né? O Davante Adams nos Raiders vinha numa situação complicada, né? A gente não podia imaginar, a gente não podia também querer muito do Davante Adams no Raiders. Eu nunca fui muito fã dele no Raiders, achei a condição de QB ali atrapalhava muito, apesar dele, obviamente, ser um cara bem procurado, ter um bom volume de jogo lá no Raiders, mas assim, não tava dando uma liga muito grande, né? Ele não tava muito satisfeito, muitos problemas ali, a equipe no geral, então foi trocado, foi pro Jets, vai voltar a jogar com o Aaron Rodgers, e a questão é como que fica o valor agora do Davante Adams, do Garrett Wilson, dessa galera. Começando pelo Raiders, né? O lado que perde o Davante Adams, eu acho que a gente já tem visto um pouco do que tá acontecendo nessas últimas semanas, um Brock Bowers simplesmente avassalador, nas últimas semanas aí tendo um volume de jogo gigantesco, né? O Brock Bowers nesses 3 jogos aí sem o Davante Adams, né? No primeiro jogo ele não teve um volume de jogo muito bom na semana 4, mas nas últimas 2 semanas uma média de 30% de target share pra ele, sendo muito bem envolvido nesse ataque. O Jacoby Myers obviamente sai como wide receiver 1, não jogou nessa última semana, mas eu imagino um Jacoby Myers sendo bem acionado, uma opção pra flex pro seu time. Não dá pra esperar muita coisa porque a gente não tem um QB confiável nesse time, né? Não tem um QB aí que a gente possa confiar algo. Então, assim, por esse motivo a gente não tem um bom QB, essa troca aí do Gardner Minshew, Aiden O'Connell e tal, tipo, não dá pra gente esperar muita coisa de Trey Tucker, não dá pra gente esperar muita coisa, assim, dos outros jogadores, né, desse ataque. Logicamente que um ou outro vai aparecer, mas eu acho que vai ficar muito concentrado no Brock Bowers e no Jacoby Myers. Eu acho que são caras que devem ter aí uns 10 targets por jogo nesse time, até o final da temporada. Já são caras que estão com um volume de jogo muito alto. O Davante Adams, que demandava um target grande, deve ter esse volume distribuído entre esses jogadores, né? No Raiders, o Davante Adams estava jogando muito como um wideout, obviamente, né? 70% dos snaps dele como o wideout, né? Jogando ele fora das linhas. O Trey Tucker é esse principal wideout do time, é outro cara que a gente imaginava que pudesse ter um ganho, e deve ter um ganho, deve ser o wide receiver 2, mas é um cara que vai ser muito bom ou bust, acho que não tem como a gente confiar muita coisa nele, tá? O Jacoby Myers eu acho que vai ser o principal nome entre os recebedores, entre os wide receivers, e o Brock Bowers, obviamente, um Tyrant 1 aí pra brigar pra ser o melhor Tyrant da temporada. Passando pro lado dos Jets, que eu acho que é o que vale um pouco mais aqui pra gente, a gente vai ter aí uma questão interessante, né? A gente tem Garrett Wilson, Allen Lazard, a gente tem Mike Williams, a gente tem Breece Hall. A questão aqui a gente não tem, tirando o Mike Williams, que é o cara que eu acho que de cara já não ia fazendo muito impacto pro Fantasy, então já não deve fazer mais impacto daqui pra frente de forma alguma. A gente não tem nenhum outro wide receiver jogando tanto como wideout como o Davante Adams jogava nos Raiders, né? Que eu falei mais de 70%. O Garrett Wilson tem 62% dos snaps como wideout, 36% como slot. O Allen Lazard 50-50, bem equilibrado. Então, assim, o Davante Adams entra, assim, pra suprir, não vou dizer suprir, né? Mas entra nessa função que tava com o Mike Williams. O Mike Williams estava com 81% dos snaps como wideout no time, ele não vinha tendo um aproveitamento tão grande assim nas rotas, apenas 53% de rotas percorridas por dropback do time, né? Nas últimas semanas ele até teve um volume um pouco maior, né? O Mike Williams, nas últimas semanas ele até aumentou, tipo, na semana 5 ele teve 75% de snaps de rotas percorridas, né? Nos snaps do time. Então, assim, eu imagino a gente vendo um Garrett Wilson e um Davante Adams alinhados, né, como wideout. O Garrett Wilson, eu imagino, revezando muito com o Allen Lazard em slot. Acho que eles devem ver revezando muito os dois. O Davante Adams, em valor de fantasy, obviamente cresce o valor dele. Tá? Ele foi draftado para ser um wide receiver 1 baixo nessa temporada. Eu acho que, assim,
esse valor dele deve se manter, porque o valor dele caiu muito depois do início da temporada, mas eu acho que ele deve se manter um valor de wide receiver baixo. O Aaron Rodgers deve lançar muita bola pra ele, deve confiar muito nele, deve ter um bom volume de jogo pro Davante Adams. O Garrett Wilson já é uma questão um pouco mais intrigante, porque assim, muita gente tá esperando uma queda de volume de jogo pro Garrett Wilson drástica. Eu não acho que vai ser tão drástica. Eu acho que a gente vai ver aí um Garrett Wilson rotineiramente como um wide receiver 2. Ele é um wide receiver 2 pro Fantasy, tá? Não tem como esperar um Garrett Wilson mais como um wide receiver 1. Acho que a gente já não esperava tanto isso nele, né? Sei que muita gente draftou ele como wide receiver 7, wide receiver 8, geral, overall, mas eu acho que hoje a gente consegue ver o Garrett Wilson ali como wide receiver 2 pro Fantasy. Eu acho que é isso que a gente vai ver dele. Ele tá com uma média aí na temporada de 29% de target share, o que é uma média muito boa. É uma média bem considerável até, assim. Olhando em números gerais, a gente tem pouquíssimos wide receivers com um target share alto, né? Ele é o 5º da liga, tá? A gente só tem outros 4 jogadores com mais de 30% de target share, e sendo que 3 desses outros 4 jogadores perderam já jogos, né? O Malik Neighbors, o Cooper Kupp, o A.J. Brown perderam já partidas, então o Garrett Wilson tem sido bem procurado pelo Aaron Rodgers na temporada. Nesses últimos 2 jogos, principalmente, sendo muito acionado. Eu imagino o Garrett Wilson ainda tendo um bom volume de jogo, mas com um valor para wide receiver 2. Eu acho que o Garrett Wilson é uma opção para compra. Eu sei que isso vai um pouco contra o que muita gente talvez pregue ou que você vai ouvir por aí, mas eu acho que o Garrett Wilson é uma opção para compra porque o valor dele vai cair muito, vai ter muita gente desesperada, já tem muita gente desesperada com o Garrett Wilson, e eu acho que é uma opção para compra pro seu fantasy. Eu acho que é um cara que não vai ser um wide receiver top 10 na temporada, provavelmente não, mas criou uma conexão boa com o Aaron Rodgers nas últimas 2 semanas. Vai ser um cara que deve ser um cara bem acionado ali no meio do campo, né, em jardas curtas no meio do campo, provavelmente. Eu acho que o Davante Adams mais acionado ali fora dos números, né, no campo. Então eu acho que a gente vai ver o Garrett Wilson sendo bem acionado nessa situação. Eu acho que o Tyler Conklin pode sofrer um pouco nesse valor, muito na verdade, que talvez no meio do campo a gente consiga ver um pouco mais de Garrett Wilson sendo mais aproveitado ali. O Allen Lazard talvez seja o cara ali para ser utilizado mais para esticar o campo em algumas jogadas, como a gente viu no jogo de ontem, com aquela Hail Mary absurda. Nessa situação, é um cara mais boom ou bust, né? Acho que o Allen Lazard vai ser um cara mais boom ou bust. Então, resumindo, eu acho que a gente vai ver. Vamos por partes. Um Davante Adams com um wide receiver baixo. Um Garrett Wilson, pra mim, é wide receiver 2, tá? Eu acho que ele vai ser um wide receiver 2, que eu acho que o volume de jogo vai concentrar muito neles dois. O Allen Lazard é um cara para banco, porque o Rodgers tem uma conexão com ele, mas assim, vai ser boom ou bust. A tendência é que seja boom ou bust. O Aaron Rodgers eu acho que ainda não chega pra ser um QB com um potencial muito grande assim de titular pra fantasy. Eu acho que a gente não vai ver isso. E vamos ver como é que fica o Breece Hall, né? O Breece Hall ontem fez um grande jogo, fez uma ótima partida, foi o melhor volume de jogo dele ali nessas últimas 3 semanas aí, 4 que ele foi mal, né? Nas últimas 2 semanas que ele foi mal, né? Esse foi o melhor jogo dele em volume de jogo, em produtividade, correndo para mais de 100 jardas. Então eu ainda espero um Breece Hall sendo mais produtivo, e eu acho que ele vai ter também um bom volume de jogo recebendo passes. Eu acho que o jogo aéreo dos Jets vai acabar se concentrando muito nesses 3 jogadores, né? Garrett Wilson, Breece Hall e no Davante Adams. O que pode, obviamente, atrapalhar um pouco é o fato de a gente ter, às vezes, uma semana, um jogador explodindo, um jogador não explodindo muito. Isso é um pouco normal quando a gente tem muitos bons jogadores no time. A gente vê isso um pouco, às vezes, no Detroit Lions, por exemplo. A gente vê um pouco isso no San Francisco 49ers. Então, eu acho que isso vai acontecer no Green Bay Packers. No Packers, olha lá. Tanta gente dos Packers e no Jets que até confunde, né? Mas acho que vai acontecer isso nos Jets ao longo da temporada. Mas, pra mim, o Garrett Wilson é uma opção pra compra. Se você tem o Davante Adams, eu seguraria ele no seu time. Obviamente, a mesma coisa aí com o Breece Hall. Falando da outra troca, que é a troca do Amari Cooper pro nosso grandioso Buffalo Bills, do Josh Allen, que estava necessitando absurdamente de um wide receiver, tá? Vai ser, assim, uma combinação, eu acho que tem tudo para ser uma combinação, assim, excepcional para esse time, tá? O Amari Cooper também é um wideout, né? É um cara que joga primariamente como um wideout, 80% dos snaps no Cleveland como wideout. Uma questão interessante aqui que pega na Amari Cooper eu acho ele é um muito bom jogador. Ele teve no Cleveland Browns, ele tá tendo no Cleveland Browns um volume de jogo muito bom. Um volume de jogo bem interessante até agora nessa temporada. Ele já tem 53 targets na temporada, tem 26% do target share. A minha questão com a Amari Cooper não é volume de jogo, mas é qualidade de volume de jogo. Desses 53 targets que ele teve, ele só foram bolas que ele tinha chance de recepcionar 33. Ou seja, 60% das bolas apenas. 40% dos passes que foram na direção dele, ele não foram passes que ele poderia recepcionar a bola. Então, isso acaba sendo um fator importante,
tá? O Josh Allen é um cara que tem uma precisão ali maior, tá? Ele tá com uma média de 73, 74% de passes recepcionáveis na temporada, ou seja, já é muito maior do que os 60% ali do Amari Cooper vinha tendo. Então, e ele vai entrar para suprir exatamente uma necessidade desse time dos Bills, né? Os Bills não tem um cara para ser um wideout nesse time, né? Porque assim, a gente tem o Dalton Kincaid, que é o tight end, e a gente tem o Khalil Shakir, que é primariamente um slot receiver, e ali a gente fica com o Keon Coleman, né? O calouro, e o Mac Hollins ali, tipo, como os principais wideouts desse time. E assim, cara, o Buffalo Bills é um time que briga porque quer ser campeão, né? Todo mundo quer ser campeão, tipo, um time que tá forte na briga pra ser campeão. E faltava um wide receiver 1 ali nesse time. A gente sabe disso, depois da saída do Diggs, faltava. E eu acho que a gente tem chance de ver, assim, muito do Amari Cooper lá. O Keon Coleman, que vinha sendo o principal wideout desse time, tá? Né? Não que vinha tendo um volume de jogo muito grande, ou que vinha sendo, assim, um grande nome na temporada, ou algo do tipo, não. Mas ele vinha sendo o principal wideout do time até agora. O Keon Coleman, ele é o segundo do time em rotas percorridas com 66%. Nos últimos 2 jogos ele teve mais de 70%, né? Apenas na semana 3 ele ficou mais abaixo, tal, teve problema. Mas ele vem percorrendo muitas rotas. E ele já foi first read do Josh Allen, né? Ou seja, o Josh Allen, a primeira leitura do Josh Allen era no Keon Coleman e mais de 20% dos targets. Ele é o segundo do time. O Dalton Kincaid tem 21%. Ou seja, a chance do Amari Cooper chegar e ter um bom volume de jogo para ser um cara com muita first read do Josh Allen é muito grande. É muito grande. O Josh Allen é um cara que sabe esticar muito bem o campo, tem um braço muito forte. O Keon Coleman, apesar de um target share baixo, tá? Ele é o cara que tem um bom volume em profundidade, tá? Com a média de 14 jardas por target. Então, assim, a gente vai ver muita big play com a Amari Cooper, provavelmente. Eu acho que é uma ótima pro fantasy isso. Eu acho que o Amari Cooper vai brigar firme pra ser aí. Eu acho que ele entra talvez numa área onde eu falei do Garrett Wilson, aquele wide receiver 2 ali, que deve ter algumas semanas explosivas. Eu acho que a gente vai ver muito do Amari Cooper nisso. Eu acho que isso não implica muito no Dalton Kincaid e no Khalil Shakir, porque são caras que jogam mais ou no slot, ou ali, né, o Dalton Kincaid como tight end ali inline, né, alinhando ali junto com a linha ofensiva, saindo da linha de scrimmage, então acho que não vai afetar muito neles. Obviamente o Keon Coleman sofre muito com isso, deve com certeza perder valor, já que ele não tinha muito valor no fantasy, então não muda tanto pra ele, né. No lado do Cleveland Browns, a gente provavelmente vai ver ali, assim, é difícil imaginar muita coisa do Cleveland Browns, porque é um time que tá com muitos problemas, né, a gente não tem visto muita coisa ali nesse time, então assim, a gente provavelmente vai ver uma crescente de targets pro Jared Judy, que vinha sendo o outro principal wideout ali junto com o Amari Cooper. Provavelmente o Elijah Moore deve ser um cara um pouco mais acionado, talvez. A gente não tem um outro wideout para suprir essa ausência aí do Amari Cooper nesse time. Então acho que a gente vai ver um Deshaun Watson dividindo muitas atenções ali entre Jared Judy, David Njoku. Então vai ser difícil a gente ver o Deshaun Watson esticando muito esse campo, né? A gente não vai ver tanto isso. Eu acho que isso, se o Nick Chubb voltar bem, pode talvez funcionar ali para play actions e passes para o meio do campo ali de 7, 10 jardas, coisas desse tipo. Pra mim o Jared Judy entra numa área pra possivelmente ser um flex, mas assim, não tem muita confiança nesse ataque do Cleveland, sendo bem sincero. Com o Deshaun Watson jogando tão mal, eu acho que não dá pra gente esperar tanta coisa, acho que desse ataque do Cleveland Browns, não. Vamos começar então com a nossa loucura diária de falar de todos os jogos da semana. Vamos falar agora sobre o primeiro jogo do Thursday Night, que é New Orleans Saints e Denver Broncos. O New Orleans Saints provavelmente sem Rashid Shaheed e Chris Olave. A gente talvez tenha o Spencer Rattler com um ataque bem modificado. O Bobby Means foi um wide receiver ali que chamou a atenção no jogo passado, teve um bom volume de jogo, né? Não dá pra dizer que fez muita coisa, ele não fez muita coisa, mas assim, não sei se fez muita coisa, né? Ele não foi assim um cara com um grande jogo algo do tipo, mas teve 20% de target share, foi o líder do time. A questão do Denver Broncos é o Pat Surtain, que possivelmente não joga essa semana. Caso ele não jogue, eu acho que isso abre uma margem um pouco maior, provavelmente ser um possível flex. Flex não, tá? Um banco para uma ocasião muito especial ser um flex, porque a gente não tem outro wide receiver lá no time do Saints, basicamente, né? Mas se o Pat Surtain jogar, eu acho que assim, é evitável qualquer jogador de ataque do Saints, a não ser o Camara, que deve seguir tendo um bom volume de jogo nesse time do Saints. No lado do Denver Broncos, a gente viu um bom jogo do Devon Vail, né? 15% de target share para ele nessa última semana. 66% de rotas percorridas, foi o segundo entre os wide receivers, só atrás do Curtland Sutton nessa última semana.
Não é um jogo fácil, não é uma defesa muito simples contra o contra o New Orleans Saints, mas assim, a gente viu nessa última semana um bom jogo do ataque do Tampa Bay Buccaneers contra a defesa do Saints, uma semana curta, então assim, nesse ataque, é um jogo muito difícil de esperar muita coisa dos dois ataques, né, com os QBs que a gente tem em campo. Tirando o Alvin Kamara, que é uma escolha óbvia, eu acho que assim, o Courtland Sutton é uma opção para flex, é um cara que vem sendo muito acionado, vem tendo um volume de jogo muito grande semana a semana, né? O Sutton tem sido apesar de não estar sendo talvez um cara muito tão produtivo no fantasy, um cara que vem tendo um bom volume de jogo semana a semana. Falta obviamente mais catchables target, né? Assim a gente pode falar, né, passes mais recepcionáveis, mas ele vem tendo um bom volume de jogo, pode ser uma possível opção de flex, dependendo de quem sejam os seus jogadores disponíveis. No backfield do Denver Broncos, a gente tem visto o Javonte Williams tomando um pouco mais de conta. Nas últimas 3 semanas foram mais de 60% de snaps para ele, nessa última semana a maior discrepância entre ele e o Jaleel McLaughlin, né, 68% contra 24% de snaps nessa última semana. É interessante a gente ver aí se isso vai se manter. Não é um confronto fácil, pelo contrário, é um confronto assim, não espero muita coisa desse backfield, tá? Num jogo complicado fora de casa, mas assim, é uma opção para flex, porque ele tá tomando conta desse backfield, tem sido um cara que tem aproveitado essas oportunidades, feito algumas jardas, não tem explodido no fantasy, também não acho que ele vai explodir, mas é um cara que tem feito algumas coisas, tem feito alguns bons jogos aí, com um volume de jogo crescendo do Javonte Williams. Vamos falar de Jaguars e Patriots. Lá do New England Patriots, o Drake May estreou nessa última semana, fez um jogo interessante, né, um jogo ok, dando uma esperança ali pra talvez um Demario Douglas surgir e ser um nome aí pra um flex, pra ser um cara, não fazer um flex nessa semana. Tem um confronto muito bom, né, mas eu acho que só você jogar uma liga maior talvez seja uma opção de flex. É um cara que pode ter bons jogos, teve 24% de target share, 33% de first read pra ele nessa semana, o que é importante já no primeiro jogo do QB, então a gente pode ver talvez um bom jogo. Ainda não tô muito comprado, né, o Keyshawn Bolt teve 3 targets apenas, mesmo com essa big play, né, o touchdown que ele fez foram apenas 3 targets. Olho no Demario Douglas aí pra esse resto da temporada, é um bom nome, um cara que percorre bem as rotas, é um cara que consegue trabalhar bem ali no meio do campo, eu acho que ele pode ser um bom nome pro Drake May ali nas próximas semanas, tá? O backfield do New England Patriots a gente não teve o Ramondre Stevenson, a gente viu ali o Antonio Gibson obviamente sendo o principal running back do time, né, com 49% de snaps, contra 31% do Michael Hest, mas assim, cara, eu não consigo esperar nada do Antonio Gibson, não acho que é um ótimo jogador, então, apesar desse confronto contra os Jaguars, né, o Jaguars não é um time confiável ou algo do tipo, então acho que a gente consegue esperar algumas coisas boas, né, contra essa defesa, já que é uma defesa que tem muitos problemas em tudo, né, uma defesa que sofre muito contra os wide receivers, principalmente o wideout, todo mundo consegue produzir alguma coisa, que no England não tem basicamente wideout, então tipo, o Demario Douglas como slot acaba sendo o principal nome ali para esse ataque. Os running backs estão tendo muita eficiência e eficácia contra o Jaguars recebendo bola, então isso pode ser interessante ali pro Antonio Gibson, que é um cara que recebe um pouco mais pode receber um pouco mais de passe, mas assim, difícil de esperar alguma coisa. Caso o Ramondre Stevenson volte, o que eu não espero, mas caso ele volte, aí sim é uma opção muito boa pra semana, um cara que pode ser um possível aí running back top 15 nessa semana pro New England Patriots. No lado do Jacksonville Jaguars, o mais importante que a gente teve essa semana, né, foi a volta do Evan Engram, né? O Evan Engram voltou essa semana e já teve, assim, um jogo espetacular, o Evan Engram, nessa última semana. Foi o principal nome do time ali em recepções, 28% de target share pro Evan Engram já nesse primeiro jogo. Percorreu rotas em 70% dos dropbacks. Ficou atrás dos 3 principais wide receivers, mas todos ali na faixa de 70%, 70 e poucos por cento. Então, assim, uma volta muito boa do Evan Engram, que no primeiro jogo que ele teve 19% de target share, 70% de snaps, então assim, é um cara que a gente pode colocar como titular nesse fantasy football e não tem como deixar mais no banco, tá? Assim, nesse problema com o tight end que a gente tem, eu acho que é um cara interessante para se ter como titular no fantasy. O resto dos wide receivers a gente teve problemas, né, com o Brian Thomas nessa última semana, não jogou bem, né, teve um jogo bem apagado, mas eu não esperava que seria um jogo difícil para ele como wideout nessa última semana, contra uma defesa forte, a defesa do Chicago. Espero um bom jogo dele essa semana agora contra o New England Patriots, apesar de enfrentar possivelmente o Christian Gonzalez. Isso que a gente vai precisar ver melhor como é que vai ser aí na equipe do New England Patriots. Se o Christian Gonzalez, a gente vai acompanhar o Brian Thomas, se ele vai ficar ali
mais no Gabe Davis, que é o principal wideout do time, porque assim, ele é um ótimo corner, então ele é um cara que tende a anular um pouco o wide receiver. O Gabe Davis teve um bom jogo essa semana, mas obviamente é um bom bust. O Brian Thomas, se o Christian Gonzalez não ficar nele ali, acho que tem a chance de ter um bom jogo, tá? Foi um jogo nessa última semana que ele foi pouquíssimo acionado, assim como o Christian Kirk também, não conseguiu produzir nada, não conseguiu ter nenhum volume de jogo ali, basicamente, né? Foram 3 recepções apenas para cada um, 39 jardas para Christian Kirk, 27 para Brian Thomas. Difícil a gente conseguir. A gente vê isso de novo nessa próxima semana, né? A defesa do New England tá longe de ser boa como é a defesa do Chicago Bears. Então acho que o Brian Thomas vale ainda uma opção como possível flex. Eu acho que me gera uma dúvida. Assim, acho que ainda é wide receiver 2, eu fico com um leve receio por essa questão do Christian Gonzalez. O Christian Kirk, cara, eu acho que é um cara pra flex, mas pra banco eu tô com um pé atrás com o Christian Kirk nessa temporada. Acho que não tem sido um cara muito consistente. E eu acho que é a volta do Evan Ingram, né? Um cara que trabalha muito ali também o meio do campo. Apesar de ser um talento que alinha muito como slot. Como wideout, né? Mas ele é um cara que majoritariamente vai trabalhar o meio do campo ali. Então eu acho que isso preocupa um pouco pro Christian Kirk para essa semana e pro resto da temporada. No backfield dos Jaguars, a gente tem ali o problema do Travis Etienne com problema na posterior da coxa. Talvez não jogue essa semana, né? Possivelmente não vai jogar. Os problemas de posterior da coxa são complicados. O Tank Bigsby decepcionou bastante, né? Decepcionou muito nessa última semana. Apenas 26% de snaps para ele. Dividiu em corridas. Foi totalmente preterido. Assim, ele não é um cara que percorre muitas rotas, né? Não é um cara que tem um fator do jogo aéreo. Então isso já é um problema um pouco para ele. Então a gente esperava vê-lo correr mais com a bola. Mas foram apenas 7 tentativas contra 6 do Ernest Johnson. Eu acho que ele ainda talvez tenha assim, se o Etienne não jogar, eu acho que talvez a gente veja ainda um jogo mais produtivo dele, sendo mais acionado nessa próxima semana. Não acho que ele vai ser tão preterido como foi. O Ernest Johnson teve quase o dobro de snaps que ele, né? Não espero que isso permaneça aí na próxima semana. Eu acho que o Tank Bigsby, acho que não droparia ele ainda, tá? É um confronto bom contra o New England Patriots, principalmente para os running backs que correm com a bola, tem conseguido produzir bem contra as defesas dos Patriots. Vimos o Joe Mixon essa semana aí produzindo muito bem. Então eu acho que a gente pode ver talvez um jogo interessante do Tank Bigsby, mas assim, sem muitas expectativas, tá? Eu acho que a gente pode ver talvez ser uma opção de flex, que é um possível boom ou bust, mas sem grandes expectativas, porque o backfield está meio dividido pelo que foi nessa última semana. Falando de Atlanta Falcons e Seattle Seahawks, no Atlanta Falcons eu quero destacar o Kyle Pitts, que vem de um bom jogo. Não foi o melhor jogo dele da temporada em números, mas assim, em tempo de campo foi um jogo interessante pra ele, tá? Foi o melhor número dele em target share, o segundo melhor número em rotas percorridas. Então acho que ele pode ter uma boa semana contra o Seattle Seahawks, que é a quinta defesa que mais tem cedido pontos pros tight ends, né? Na ferramenta de pontos cedidos ajustados ao calendário, que é uma ferramenta que a gente tem utilizado, que ela não pega apenas os números cedidos por cada defesa, mas ela ajusta ao que o outro jogador tem feito, né? Porque às vezes você cede pontos para running backs e lá nos pontos cedidos você está cedendo muitos pontos para running backs, mas você pegou o Derrick Henry, você pegou o Alvin Kamara, você pegou o David Montgomery, o Jahmyr Gibbs, e outro time que às vezes é o melhor time contra running back, mas pegou quem? Pegou ali running backs mais fracos, pegou um Zamir White na semana 1, na semana 2, sabe? Pegou, um Travis Etienne que não tá jogando nada. Pegou assim, entendeu? Então a gente tem que... essa ferramenta é boa que ela consegue ajustar ao que os jogadores estão fazendo. E nesse caso, o Seattle Seahawks é a quarta... É um dos melhores confrontos, na verdade, para tight end. É o segundo melhor confronto, perdão, para tight end no Fantasy Football, só atrás do Kansas City Chiefs. Então a gente pode ver uma semana produtiva do Kyle Pitts contra o Seattle Seahawks, mas uma boa semana para ele. Para mim é uma opção para ser um titular, cara. Eu sei que a gente já tinha largado mão do Kyle Pitts, mas mudou muito nas últimas 2 semanas. Na semana passada, nem tanto, né? Porque foi muito pela questão, acho que do game script, com Kirk Cousins lançando 60 mil bolas, mas nessa semana foi muito interessante ver o Kyle Pitts jogando bem. No lado do Seattle Seahawks, o meu destaque para esse time, eu acho que vai, assim, a gente viu um jogo muito fraco do DK Metcalf nessa última semana, mas, assim, eu não criaria pânico com o Metcalf, tá? Não crio pânico com o Metcalf. Pode ter uma boa semana. A defesa do Atlanta é uma defesa que tá tendo problemas contra os wide receivers. O Metcalf é um cara que tá muito em campo. Nessa última semana é complicado porque ele jogou pouco, tá? Ele teve um volume de jogo mais baixo em relação a tempo de campo. Ele ficou em campo em apenas 75% na verdade, ele percorreu rotas em apenas 75% dos dropbacks. Foi o menor número dele na temporada. Mesmo assim, ele teve 23% de target share. Ele é um cara um pouco boom ou bust, né? Um cara que vai ser um pouco boom ou bust porque ele é um cara que não tem uma árvore de rotas muito, muito bem estabelecida. É um cara que corre muito apenas verticalmente, utilizando velocidade, força, altura e tal, conseguindo algumas
passes contestados ali, mas eu acho que a gente vai ver um Metcalf voltando a produzir bem, então assim, eu não me preocupo com ele pro Fantasy. Um outro nome que eu acho que vale a pena você ficar de olho para essa próxima semana é o Smith-Njigba, tá? Eu acho que a gente pode ver um outro bom jogo dele, é um cara que tem sido muito bem acionado nesse ataque do Seattle Seahawks. Nessa última semana, ele teve 17% de target share, foi o melhor número dele, foi o segundo melhor número do time, tá? Nas últimas 3 semanas, na verdade, assim, na temporada, ele é o segundo do time com 19% de target share, só atrás do Metcalf com 21%. Ele é um cara que está sendo bem procurado pelo Geno Smith, é um cara que está tendo um bom volume de jogo com o Geno Smith. Nessa última semana, ele teve 9 targets, produziu poucas recepções, ele não é um cara que vai conseguir, assim, não é um cara de big play, não vai ser esse cara de big play, geralmente é um cara de volume de jogo. E assim, é um cara que rotineiramente tem tido um bom volume de jogo e produzido boas jardas. Nessa última semana foi um número muito baixo, de 53, né? Assim, para 9 targets, 53 jardas é um número baixo. Mas eu acho que ele é um cara que tem um potencial para ser cada vez mais um alvo seguro do Geno Smith. Ele vem fazendo algumas boas partidas. É um bom flex pra semana. Eu acho que vale ficar de olho aí no Smith-Njigba para essa próxima semana. Buffalo Bills e Tennessee Titans. Cara, o Buffalo Bills a gente tem primeiro que ver a questão da Mari Cooper se já vai jogar nessa próxima semana, né? A gente não sabe como vai ser essa questão. Mas vale citar aqui nesse time, meu destaque para esse time do Buffalo Bills, obviamente, foi o backfield, né? Que a gente viu aí que sem o James Cook, o Ray Davis jogou muita bola. 60% de snaps para ele, né? Contra o Ty Johnson, que teve 33%. A gente viu aí 20 corridas e 3 targets. Ele produziu muito bem, ele jogou muito bem. Então, assim, cara, olho nele. Eu não acho que ele vai tomar o backfield do James Cook ou algo do tipo, mas caso o James Cook não jogue essa semana, é um nome bem interessante, tá? Tem um jogo contra o Tennessee Titans, assim, a defesa do Tennessee Titans é uma defesa que tem sido uma defesa consistente na temporada, mas assim, ok apenas. Eu acho que num confronto mais complicado ela pode se enrolar. É uma defesa que tem sido muito consistente, principalmente contra os wide receivers, né? Tem feito um bom trabalho contra os wide receivers. Mas contra os running backs, acho que a gente pode ver um bom jogo, talvez, aí, do Ray Davis, caso o James Cook esteja fora. No lado do Tennessee Titans, o destaque, obviamente, também vai pro Tony Pollard, pro running back. O Tony Pollard tem essa chance essa semana, com o Tyjae Spears fora por um tempo, né? Assim, por um tempo, mas ele provavelmente deve perder o jogo. A gente talvez veja aí um Tony Pollard com um jogo com talvez 80% de snaps. Ele vinha tendo uma média de 65% de snaps na temporada, e nessa última semana aumentou para 74%, porque assim, o Spears, apesar de ser um running back 2, é um cara que vai ter os seus 30 e poucos, 40% de snaps, não tem como, ele vai estar lá. E sem o Tyjae Spears, a gente tende a ver um Tony Pollard sendo muito envolvido. O Buffalo Bills é o time que tá sofrendo muito com o running back recebendo passes, muito com o running back recebendo passes, e assim, o Tony Pollard pode não ser assim um Christian McCaffrey da vida, ou algo do tipo, mas assim, a gente tem visto que ele tem sido bem acionado no jogo aéreo, tá? Ele é o quarto do time em target, ele tem 12% de target share, tá? Ele, assim, em 3 jogos ele já teve pelo menos mais de 10%, né? Mais de 11% de target share, então para um running back é um bom número, então olho no Tony Pollard, que pode ter uma semana aí possivelmente de running back top 12 contra essa defesa do Buffalo Bills, que tem sofrido muito contra os running backs. Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, assim como a gente falou do Buffalo Bills, a questão da chegada da Mari Cooper, né? Agora tem a saída no Cleveland Browns. Vamos ver como é que vai ser esse jogo do Cleveland Browns sem a Mari Cooper. No Cleveland Browns a gente tem 2 questões aqui que eu acho importante tratar. Primeiro, o Nick Chubb pode estar de volta, o Jeremy Ford machucado, pode perder jogo, pode perder essa próxima partida. O Nick Chubb, se voltar, eu acho que já é uma opção para você considerar um flex num backfield tão bagunçado como esse backfield do Cleveland Browns, né? Nessa última semana a gente viu Pierre Strong e Donta Foreman dividindo ali o backfield. É difícil esperar alguma coisa deles, então acho que o Nick Chubb já pode ser uma opção para flex caso ele volte. E vale ficar de olho no David Njoku, cara. O David Njoku nessa última semana teve uma boa partida, assim, não vou dizer que ele teve uma grande partida ou algo do tipo, ele não teve, mas assim, ele teve 30% de target share do time, ele participou muito do jogo, ele teve mais de 60%, né, quase 65% de rodas percorridas, que foi de longe o melhor número dele na temporada, né, então assim, eu acho que nessa semana não é um confronto muito simples pro Cleveland Browns, porque tipo, a defesa do Cincinnati Bengals fez um bom trabalho contra o Daniel Jones nessa última semana, uma defesa que está um pouco mais inteira. Tá certo que a defesa do Cincinnati tem sofrido muito contra os wide receivers. A gente tem visto isso, que ela tem sofrido muito contra os wide receivers. A gente viu o Washington ali explorando muito essa defesa.
Então, assim, mas é que o Cleveland não tem agora mais um grande wide receiver. O Jerry Jeudy, difícil confiar muito. É difícil confiar em qualquer wide receiver ou recebedor com o Deshaun Watson. Mas eu acho que o David Njoku, ele é um cara que deve ser mais bem aproveitado nesse ataque, já voltando, estando bem ali de lesão. Assim, 32% de first read pra ele nessa última semana, cara, líder do time. Então, cara, é um nome pra ser um possível wide receiver top 10 um tight end top 10 nessa próxima semana, o David Njoku, tá? No lado do Cincinnati Bengals, obviamente que T. Higgins e Chase Brown, assim, são caras, porra, que a gente não tem nem o que falar. Eu queria dar um destaque interessante pro Chase Brown. Porque, assim, a gente viu nessa última semana o Chase Brown tava questionável pro jogo. O Zach Moss também tava questionável pro jogo, mas o Chase Brown tava mais questionável até pro jogo. Os dois jogaram. O Chase Brown pela primeira vez teve mais snaps. O Chase Brown pela primeira vez teve um número maior de snaps por jogo na partida. Isso é interessante. É interessante porque o Chase Brown, ele é o quinto running back com maior número de pontos por snaps, tá? Então, por pontos por oportunidade no Fantasy na temporada. Ele sendo um cara que tem mais volume de jogo, ele é um cara que tem um potencial grande. É que assim, dificilmente a gente vai ver um desses caras explodindo muito, porque o outro vai estar sempre puxando ele pra baixo, né? É um backfield muito dividido. Então, infelizmente, o Chase Brown, mesmo se virar running back 1, não vai passar de 60 e poucos por cento de snaps, porque vai ter o Zach Moss. E a gente viu isso durante a temporada, a gente viu nessa temporada até agora, ali o Zach Moss teve 2 jogos com volume de jogo maior, mas a média é aquela ali de 60 a 40. Então é isso que a gente deve ver. Mas olho no Chase Brown, cara. Eu acho que é um cara que ele tem feito alguns bons jogos, tem sido impactante no pouco que ele vem jogando. Mesmo com volume de jogo mais baixo, ele tem conseguido produzir muito bem. Então eu acho que é um bom potencial aí de compra até em baixa, talvez, aí no Fantasy, pra você deixar guardado aí, pra utilizar como um flex. Ele é um bom boom ou bust. É um cara que em algumas semanas tem tudo pra explodir. Em jogos como semana passada, em que ele, nessa última semana, ele não fez um grande jogo, tá? Não era um jogo fácil, mas ele não fez um grande jogo, acabou num touchdown no final do jogo, fez uma boa produção, mas ele é um cara que, tipo, consegue ter big plays. Ele é um cara que consegue produzir jogadas em profundidade, com mais de 15 jardas, com mais facilidade, talvez, do que o Zach Moss. Então é um cara que vale a pena você ficar de olho aí pro Fantasy nas próximas semanas. Packers e Houston Texans é um bom jogo essa semana. No lado do Green Bay Packers, destaque pro Jordan Love fazendo uma ótima temporada. Um dos melhores QBs da temporada no Fantasy Football, mesmo perdendo 2 jogos por lesão. É um cara que tá produzindo muito bem e tá envolvendo muito bem seu ataque, né? A questão aqui que fica é sobre os wide receivers, né, cara? Quem vai ser o wide receiver desse time aí que vai produzir? Quem vai ser o cara que vai jogar bem a semana? Assim, o Jaden Reed, obviamente, é um cara que a gente não tira do nosso time, mas assim, Romeo Doubs, Christian Watson, não teve o Wakes, até o Tyrant, Tucker Kraft. São caras que a gente fica na dúvida semana a semana, né? Acaba sendo, assim, o Tucker Kraft foi assim, um cara que não fez nada nesse último jogo, né? Ele teve apenas 13 jardas, foi muito pouco acionado. Eu acho que o game script atrapalhou um pouco também, né? Um jogo em que o Packers amassou o Arizona Cardinals. Mas sobre os wide receivers, eu acho que o Romeo Doubs é um cara que vale a pena você ficar de olho para as próximas semanas. E o Christian Watson, os dois. Porque o Dante Wick se machucou. E se a gente tiver esse grupo mais bem estabelecido, né? E quando o Green Bay jogar ali com 11 personnel ali, tipo, com 3 wide receivers, a gente talvez veja, né? Possivelmente veja esses 3, assim, com mais frequência. O Jaden Reed, obviamente, é um jogador que tem uma frequência maior em campo, mas os outros 2 a gente talvez veja mais ainda, né? Porque, assim, a gente vê o Christian Watson, principalmente, né? Com um número baixo de rotas percorridas, né? Ele é apenas o sexto jogador do time em rotas percorridas com 41%, atrás até do Josh Jacobs, em 44%. Então, acho que o Christian Watson pode ser um cara bem beneficiado aí, principalmente nesse problema do Javonte Williams, se ficar por mais tempo fora. No lado do Houston Texans, a gente viu a volta do Joe Mixon, como se nada tivesse acontecido, né? O Mixon voltou dominando o backfield nessa última semana, assim, o jogo, assim, quando o jogo esteve não vou dizer em neutro, porque em nenhum momento a gente teve muito um jogo equilibrado, porque a gente viu o Houston Texans no controle da partida o tempo todo, né? À frente da partida. Então, assim, o Mixon acabou nem sendo aquele running back de 70%, 80% de snaps. Mas ficou meio que na cara que isso é a tendência. A gente viu o Joe Mixon dominando. Ele, no primeiro tempo, foi o cara que dominou o backfield do time em snaps, em tentativas de corridas. No segundo tempo, o Houston segurou um pouco mais, utilizou mais o Damian Pierce. Então, assim, o Joe Mixon voltou com tudo. E vale o destaque aqui pro Tank Dell, né? O Tank Dell, nesse primeiro jogo do Houston Texans, sem o Nico Collins, o Tank Dell foi o principal jogador ali em
em basicamente tudo, né? O líder em target share, o líder em targets por rotas percorridas, foi o first read em 43% das rotas. Então é um cara que, assim, foi o grande alvo, né, do CJ Stroud. 91% de rotas percorridas para ele essa semana, né? Assim, um número gigantesco, um número enorme, teve um volume muito grande. O Joe Mixon seguiu ali na toada dele, não alterou muito, e o Tank Dell aumentou, e assim, a tendência é que isso se mantenha, seja um Tank Dell cada vez mais explorado e utilizado, com potencial para ser ali um wide receiver top 20 por resto da temporada. Acho que o Diggs talvez brigue por isso também, mas acho que a gente talvez veja um Tank Dell sendo um alvo um pouco mais explorado pelo pelo CJ Stroud, porque ele já tem uma conexão já da temporada passada, são caras que já se conhecem um pouco mais, tá? Vale o destaque também pro Dalton Schultz. Não espero, assim, tanta coisa do Dalton Schultz. Não espero. Mas, assim, foi um jogo com 7 targets pra ele. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho no Dalton Schultz para as próximas semanas, porque tá ganhando cada vez mais oportunidades, tá? Da semana 3 até a semana 6, ele vem aumentando o target share dele. Nessa última semana foi 22%. Foi o segundo do time junto com o Stephon Diggs. Então, vale a pena ficar de olho. Vale a pena você ter ali em confrontos bem favoráveis. Essa semana tem um confronto bem favorável contra o Green Bay Packers, que é a terceira defesa que mais tem sofrido contra os Tyrants no Fantasy. O Dalton Schultz pode ser uma opção caso você tenha algum Tyrant seu ali machucado, algum jogador que não esteja funcionando muito bem, ou num confronto muito complicado, talvez seja uma boa opção para o seu time. Miami Dolphins e Indianapolis Colts. Indianapolis Colts cheio de problemas, né, cara? Porque, assim, o que aconteceu com o Colts essa semana foi loucura. O Michael Pittman era um cara que tava certo no injury reserve e do nada voltou a treinar e do nada foi pro jogo. Ainda fez touchdown. Cada coisa que a gente vê que é inacreditável. O Anthony Richardson ninguém sabe quando volta, se vai voltar. O Jonathan Taylor também ninguém sabe quando volta. Eu acho que o Jonathan Taylor não volta essa semana ainda, o Richardson é um pouco mais próximo. O duelo contra os QBs é um pouco complicado pro Anthony Richardson. A defesa do Miami Dolphins tem feito um ótimo trabalho contra o quarterback no fantasy, até porque assim também os times têm conseguido. O Miami é um time que não consegue ter a liderança nos jogos, basicamente, né? Então a gente tem visto muitas equipes na frente correndo muito com a bola, então isso acaba fazendo com que os QBs não produzam muito. Eu acho que o Anthony Richardson é um cara pra você dar uma segurada essa semana, possivelmente. Acho que não vale a pena uma aposta tão alta voltando de lesão. O backfield do Colts, eu acho que vale um destaque pro Goodson, que não vou dizer que ele vai ter um impacto no fantasy, mas ele vai limitar o trabalho do Trey Sermon, como foi nessa última semana. Então acho que são dois jogadores assim que acabam assim se anulando um pouco, né? Pra essa próxima semana, eu acho que o Trey Sermon pode ter um bom volume por talvez... O volume ele teve nessa última semana, tá? Ele pode ter uma eficácia maior, já que ele não correu nada, conseguiu nada correndo com a bola contra os Titans, porque a defesa do Miami tá sofrendo. É uma das defesas que mais sofrem no jogo terrestre ali contra os running backs. É a segunda defesa que mais está sofrendo no jogo terrestre, sem contar as recepções, de jardas de recepção, contra os running backs, e é o principal jogo do Trey Sermon. Apesar de não ser um grande jogador, é um cara que pode ter um impacto no jogo nessa questão, certo? Os wide receivers dos Colts seguem assim uma zona, uma questão um pouco complicada. E, cara, eu acho que a gente vai depender muito se o Anthony Richardson vai jogar ou não, se o Joe Flacco ou o Anthony Richardson quem vai jogar, certo? Assim, eu não consigo confiar em ninguém nesse grupo. Eu acho que o Josh Downs é um cara que vale uma opção como um flex, porque nas últimas semanas ele vem se estabelecendo desde que começou a jogar como, assim, basicamente um wide receiver 1 do time, cara. Ele tá com uma média, desde que ele estreou na temporada, com 26% de target share, cara. Isso é uma média alta. É porque, assim, ele não é um cara que tem uma média de jardas por target tão alta, ele não é um cara que muito explorado em big plays, mas ele é um cara que tá conseguindo ter um bom volume de jogo. O Michael Pittman, obviamente, que tá meio baleado, a gente sabe que ele não tá 100%, nessa última semana, assim, não jogou 100%, então eu seguraria um pouco no Michael Pittman. Acho que o Josh Downs, talvez uma opção pra você utilizar como um flex no seu time nessa próxima semana, principalmente se o Joe Flacco jogar, tá? Se o Joe Flacco jogar, eu acho que vale você ficar de olho até no Mo Alley-Cox, que vem de 2 jogos seguidos com 4 recepções. No Miami Dolphins, aqui o buraco é lá embaixo também, né, cara? Sem o Tua, é um time que, cara, é difícil, tá? O Jalen Waddle, assim, é um jogador esquecível sem o Tua, é muito difícil confiar no ataque. O Jalen Waddle foi bem acionado até, né? Teve 25%, né, de target share na última semana antes do bye, mas, cara, não consigo ter um mínimo de confiança nesse ataque no Miami Dolphins contra o Colts. A defesa dos Colts é uma defesa que vem tendo muitos problemas com wide receivers,
com os running backs também, é uma defesa que vem tendo muitos problemas. No geral, a defesa do Colts é uma defesa muito boa, né? Então é uma defesa que vem tendo muitos problemas em várias posições. Mas talvez a gente veja um bom jogo do Tyreek Hill. Eu acho que não vale ainda deixar o Tyreek Hill no banco, se muita gente tem esse medo com o Tyreek Hill, mas acho que vale ainda uma aposta no Tyreek Hill. Mas de resto, cara, é difícil apostar muita coisa nesse time do Miami Dolphins, tá? Olho, assim, acho que vale um olho no Smith, porque é um bom confronto pra ele, e ele nessa última semana foi um cara muito bem acionado, né? Então, talvez seja um cara que a gente consiga ver ele também, tendo um bom volume de jogo no Miami Dolphins. O backfield do Miami Dolphins, cara, eu não ia falar do backfield, mas é porque tem tudo pra ser uma loucura essa semana, né? Se o Devon Achane jogar, ele vai estar lá, obviamente. A Raheem Mostert voltou jogando bem na semana passada. O Jalen Wright jogou bem na semana passada, o calouro. Então, assim, talvez seja um backfield com 3 cabeças. Espero que não, porque eu tenho o Devon Achane em algumas ligas e preciso muito dele, que ele produza bem. E ele é um cara produtivo, né? É um cara que produz muito bem. Mas, assim, me preocupa um pouco esse backfield. Assim, eu tô curioso pra ver como vai ser esse backfield do Miami Dolphins na próxima semana. Porque se a gente vê aí um backfield com esses 3 jogadores tendo volume de jogo, não vai dar, né? Não vai dar. Espero que não seja. Espero que a gente veja um pouco da semana 1 que a gente viu, né? O Devon Achane ali dominando um pouco mais, o Raheem Mostert complementando. O Jalen Wright deixa pros próximos anos. Sem pressa. Hora de falar do melhor jogo da semana, provavelmente. Minnesota Vikings e Detroit Lions, né? A expectativa é essa de 2 dos melhores times da liga. Assim, 2 defesas muito fortes, tá? 2 defesas que estão jogando muito bem, principalmente contra o jogo terrestre. Obviamente que o David Montgomery e o Jahmyr Gibbs não são um dos problemas, e nem o Aaron Jones se jogar. São caras que você não tem como deixar no seu banco. A minha questão fica pro Ty Chandler, porque o Aaron Jones é dúvida pro jogo, talvez não jogue. Caso não jogue, cuidado com o Ty Chandler pra você não forçar muito ele, porque assim, o segundo pior confronto para running back na semana é contra o Detroit Lions, então é uma defesa que tá funcionando bem contra o running back, então cuidado com o Ty Chandler. Não apostaria tão forte nele nessa próxima semana. Obviamente um touchdown pode mudar tudo, mas não seria um cara que eu apostaria muito alto. No lado do Detroit Lions, é difícil a gente apostar também muita coisa, porque é uma defesa muito forte do Minnesota Vikings. Mas é uma defesa do Minnesota Vikings que tá tendo seus problemas contra wide receivers. A gente tem visto aí alguns times conseguindo lançar a bola contra essa defesa. Eu acho que a gente talvez possa ver aí um bom jogo pro Sam Laporta, que não tá fazendo uma temporada boa. A gente talvez possa ver um bom jogo do Jameson Williams. Acho que o Jameson Williams pode ser um bom nome aí pra gente talvez apostar nessa próxima semana. É o principal wideout desse time, né? Tipo, o Tim Patrick não dá pra contar muito ainda. E essa defesa do Minnesota Vikings, até o momento, é a 4ª defesa que mais tá cedendo pontos, tá? Perdão, a 4ª não. É isso mesmo. É a 4ª defesa que mais está cedendo pontos para o wideout no Fantasy até o momento, tá? É a 4ª defesa que está mais cedendo pontos para o wideout no momento, a defesa do Minnesota Vikings. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no Jameson Williams para essa próxima semana. Acho que ele pode fazer uma semana bem segura, pode produzir bons números. Ele é um cara que tem sido muito explosivo, um cara que tem feito bons jogos, eu acho que vale a pena. O Sam Laporta, eu espero um bom jogo também pelo confronto, porque o Sam Laporta está sendo uma decepção grande na temporada, sendo pouco aproveitado, tendo um volume de jogo baixo. Eu acho que é uma opção de venda para você, tá? Ele, até se fizer um bom jogo essa semana, acho que você pode buscar uma venda no Sam Laporta, que ele é um cara que tende a ser consistente na temporada, e é um nome muito forte, é um talento com um nome muito forte, que muita gente compraria. Porque é um time no Detroit Lions que tem muita gente boa. É um time que tem muita gente, tem muitos bons jogadores ali, então não vale a pena, talvez, segurar um nome tão forte, que não esteja sendo tão consistente. Você pode, talvez, conseguir um outro tight end no lugar dele, ou tentar um bom wide receiver, um bom running back. Vamos falar de Eagles e Giants agora. Duelo de divisão, mais um jogo interessante. No Giants, eu acho que vale um destaque aqui, obviamente, para a volta do Malik Nabers. Eu acho que ele deve voltar essa semana, 2 semanas já fora com problema de concussão. A gente não vê tanto assim, o cara ficar tanto tempo fora com concussão, ele deve voltar. O Andeio Robson e o Darius Layton são nomes que, assim, fizeram a sua parte nessas últimas semanas, mas são caras que não dá pra gente confiar muito. O Andeio Robson é uma opção pra flex, é um cara que tem um volume de jogo alto, mas, cara, com a volta do Malik Nabers, deve se concentrar um pouco mais nele o jogo. Eu queria trazer, obviamente, aqui o Tyrone Tracy pra discussão, porque é um cara que nas últimas 2 semanas jogou muito bem, produziu muito bem, teve volume de jogo altíssimo, foi um ponto focal desse ataque do Giants, e eu acho que talvez a gente veja aí uma disputa nesse backfield. A questão eu acho que o Tyrone Tracy, eu sei que isso vai ser um pouco estranho, mas pode ser uma opção boa para venda. Por quê? Ele tá num hype grande, né? Um calouro, 2 jogos muito bons dele, produzindo bem. Então, assim, muita gente já imagina o Tyrone Tracy sendo
possível running back 1 desse time. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Devin Singletary, apesar de não ser um grande jogador ou algo do tipo, ele vai se segurar ali, cara. Ele vinha sendo um running back muito dominante. Não é que a gente vinha tendo ali, tipo, um Tyrone Tracy e um Devin Singletary dividindo o espaço, tá? O Devin Singletary tava com uma média de 73% de snaps na temporada. Era um número muito alto. É um número de running back 1 ali dominante. Então, cara, eu não acho que ele vai simplesmente perder a vaga pro Tyrone Tracy. Ficaria surpreso. Pode acontecer, obviamente, mas ficaria surpreso. Então, imagino ali um backfield equilibrado, um Tyrone Tracy tendo seu valor, mas obviamente não vai ter esse volume de jogo que ele teve nessas últimas semanas. No lado do Philadelphia Eagles, eu acho que vale a gente ficar de olho aí na situação do Dallas Goedert, que tá baleado, que a gente não sabe se vai jogar. O Grant Calcaterra, né? Ele teve um jogo interessante na semana passada, com 92% de snaps, 4 targets, 4 recepções, percorreu muitas rotas. Não é um duelo simples, a defesa do Giants é uma defesa bem sólida, é uma defesa muito boa na temporada, mas vale ficar de olho nele, tá? Tirando isso, acho que o Eagles é um pouco mais do mesmo, acho que o Eagles é um time, acho que a gente não tem muita surpresa no que a gente vai fazer no fantasy ali, né? Jalen Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown e Devonta Smith são caras titulares, absolutos nos nossos times. Então, assim, sem o Dallas Goedert, acho que vale a pena o Grant Calcaterra ser uma opção para waiver e um cara para você talvez apostar aí no seu time para essa próxima semana. Los Angeles Rams e Las Vegas Raiders. Eu acho que aqui a gente tem uma situação bem interessante para ver. Primeiro, o Cooper Kupp, se ele vai voltar ou não, tá? Acho que o Cooper Kupp é um cara que a gente precisa ficar de olho aí, né? Porque é um cara que pode produzir muito nesse jogo. Ele é um cara que joga muito em slot e o time dos Raiders é o segundo time que mais está cedendo pontos para os slot receivers no Fantasy Football. Então, obviamente, que seria, assim, um possível grande jogo para ele, tá? Tirando isso, eu acho que vale a pena, obviamente, o Kyren Williams é um cara muito, muito consolidado nesse time. Acho que muita gente tava com medo do Blake, não medo, mas tipo, de olho aí na questão do Blake Corum, que fez um jogo aí com um pouco mais de volume de jogo na semana retrasada, mas cara, o Kyren Williams é talvez o running back mais dominante do Fantasy hoje, é o cara que mais domina snaps, toques, targets na posição de running back, então acho que sem muito problema com isso. Caso o Cooper Kupp não jogue nessa próxima semana, eu acho que vale a pena talvez você ficar de olho. Assim, é porque a gente não tem nenhum outro grande wide receiver como um slot nesse time, tirando o Cooper Kupp, né? Porque os caras que vêm, tipo, Colby Parkinson, Tutu Atwell, Jordan Wingham, DeMarcus Robinson, não, assim, são mais primariamente wideouts, não são tanto um slot receivers. Mas eu acho que vale a pena você ficar de olho talvez no Jordan Whittingham nessa próxima semana, que desses todos é o que mais joga como slot, caso o Cooper Kupp não jogue. No lado do Las Vegas Raiders, a defesa dos Rams, tá? A defesa dos Rams tem tido muitos problemas contra wideouts. O problema é quem que a gente vai confiar nesse ataque dos Raiders agora sem o Davante Adams, que não seja o Brock Bowers. Tá? O principal wideout desse time vai ser, obviamente, assim, eu falei isso já no início. O Trey Tucker é o cara com mais snaps como wideout. Mas o Jacoby Myers, pra quem tá ouvindo o wideout até agora e não tá entendendo nada, o wideout nada mais é que aquele wide receiver que joga mais na ponta, tá? Mais nas pontas. A gente tem o slot que joga ali no meio do campo, alinhado entre a linha e o wide receiver que fica no lado, né, perto da sideline, e tem o wideout que é esse wide receiver que fica mais alinhado ali perto da sideline. Então, assim, cara, o Jacoby Myers talvez possa ser um cara para ter uma semana interessante como um flex, porque é um confronto muito favorável para ele, é um bom confronto. A defesa dos Rams tem tido muitos problemas contra esses wideouts e tem marcado muito bem contra os slot receivers. Então, eu acho que a gente pode ver, assim, vai depender um pouco da questão de alinhamento do Jacoby Myers, e eu acho que sem o Davante Adams a gente talvez veja ele sendo um pouco mais alinhado ali como um wideout, então acho que pode ser uma semana interessante. De resto, nesse time, cara, 0800 Brock Bowers, que é basicamente o nome, assim, né, o cara desse ataque, 2 semanas seguidas aí com quase 30% de média de target share, dominando completamente. Então ele é o nome, o resto não dá pra gente confiar muita coisa nem nesse backfield, tá? Sem o Samir White, a gente não sabe se ele vai divulgar, talvez jogue essa semana, mas é um backfield muito confuso pra gente apostar alguma coisa. Washington Commanders e Carolina Panthers. Cara, é interessante, né? Porque, assim, o Washington Commanders é um time que, assim, é o pior time contra running back correndo com a bola nessa temporada no Fantasy. Mas é um time que tem feito um trabalho decente contra os QBs correndo com a bola no Fantasy. Dito isso,
obviamente que o Jaden Daniels é um titular absoluto no seu time. Cara, tirando o Lamar Jackson, não tem cara que você coloque na frente do Jaden Daniels provavelmente no Fantasy, cara. Não tem. Ele é um titular absoluto. E assim, mas acho que pode ser uma semana muito produtiva pro Brian Robinson. O Brian Robinson pode ter uma semana impactante pra ser possivelmente aí um running back top 2, top 10, vamos ver se ele vai voltar, né? Tava baleado. A gente pode ver talvez um bom jogo também do Terry McLaurin. O Terry McLaurin aí, nas últimas semanas tem, assim, voltou a ser, né, na verdade, aquele wide receiver um pouco mais acionado, talvez, ali pelo seu QB, né, ele tem tido um volume de jogo interessante, 25% de target share pra ele. Nessa última semana teve 20%, mas na semana 5 foram 29%, na semana 4 foi 33%. Então, assim, a gente tem visto ali um Terry McLaurin bem acionado. O Noah Brown é um nome para você ficar de olho. 23% de target share para o Noah Brown também. Então, assim, é um confronto contra uma defesa que tem muitos problemas. A defesa do Carolina Panthers é uma defesa que tem sofrido muito. E tem sofrido muito contra os wideouts. Então a gente tem o Terry McLaurin de um lado e tem o Noah Brown do outro. Os dois com mais de 80% de snaps como wideouts. Então olhe nesses dois caras. O Terry McLaurin vai ser um titular no seu time, obviamente. Mas o Noah Brown pode ser uma opção aí pra waiver no seu time, caso você precise de um wide receiver pra você utilizar no flex. Pode ser um bom boom ou bust aí pra essa semana no Fantasy. No lado do Carolina Panthers, a gente tem basicamente dois nomes que estão despontando e estão sendo muito seguros, que é o Chuba Hubbard e o Deontay Johnson, que tem jogado bem, tem feito bons jogos. E eu acho que a gente pode ver nessa próxima semana mais um ótimo jogo aí pro Deontay Johnson. O Deontay Johnson tem sido muito seguro, tem produzido muito bem, tem sido um bom nome nesse ataque. Assim, falta, obviamente, né, nesse time do Carolina Panthers, mais peças pra gente poder, tipo, esperar alguma coisa, talvez do Andy Dalton, num bom confronto, alguma coisa desse tipo, porque assim, é basicamente um wide receiver, né, cara? Não tem nenhum outro grande wide receiver aí nesse time. Então é difícil a gente esperar alguma coisa do Andy Dalton, tá? Mas assim, o Deontay Johnson é um cara que tem sido muito acionado, tem tido um volume de jogo muito grande, e é um confronto muito bom pra ele, um confronto muito bom pros jogadores em geral. A defesa do Washington até melhorou, mas a gente viu na semana passada aí um Zay Flowers amassando, jogando muito bem, então a gente tende a ver aí mais um jogo produtivo, possivelmente, do Deontay Johnson e do Chuba Hubbard também, assim, dominando o backfield nessas últimas 3 semanas aí, sendo de fato um workhorse. Acho que vale a pena, assim, eu falei falado muito do Chuba Hubbard, acho que vale a pena até você ficar de olho, talvez não possível venda, porque daqui a pouco o Jonathan Brooks volta. Eu não acho que o Jonathan Brooks vai tomar o backfield dele, porque ele tá jogando muito bem, tá produzindo e tá correspondendo, tá? Eu inclusive troquei essa semana, fiz uma troca envolvendo o Chuba Hubbard, eu vendi o Chuba Hubbard pelo Deontay Johnson e mais algum jogador aí aleatório, que eu queria só o Deontay Johnson e queria trocar o Chuba Hubbard, que eu precisava de wide receiver numa liga PPR. Então, que eu tenho um leve receio, não é do Chuba Hubbard perder a vaga de running back 1, mas é de ser um backfield mais dividido, obviamente, que vai ter aí talvez o principal running back da classe, com certeza não é o principal running back da classe, voltando a jogar e, tipo, tendo aos poucos o seu espaço. E o Carolina, como é um time que não vai almejar nada mais na temporada, né? Tá 1-5, não vai pra playoff nem nada. Aos poucos é um time que vai dando espaço aí pros calouros, pra galera nova e tal, pra poder demonstrar aí o que eles podem fazer. Vamos pra São Francisco e Kansas City Chiefs. Mais um jogaço, né? Mais um jogaço. 2 Super Bowls aí nos últimos anos pra esses dois times, né? Duelos, 2 vitórias dos Chiefs. E vamos pra um jogo, assim, bem interessante. Primeiro porque no San Francisco 49ers eles vão ter um jogo contra a defesa que tá, assim, anulando simplesmente todo mundo que corre contra eles, né? Ninguém conseguindo correr nada contra essa defesa do Kansas City Chiefs. A defesa dos Chiefs tá muito sólida, fazendo ótimos jogos contra o jogo terrestre. Vai ficar a questão do Jordan Mason se ele vai jogar. Se ele jogar, obviamente ele vai ser um cara que você vai deixar no seu time. Se ele não jogar, o Isaiah Guerrero deve ser o running back titular do San Francisco 49ers. Já é uma opção aí pra flex. O running back 2, eu acho, né? Cara, é difícil. A gente, assim, mesmo num confronto muito difícil pra running back, difícil apostar contra running backs do São Francisco, que parece que se qualquer um que entra lá faz alguma coisa, né? Que se eu entrar lá, você entrar lá, a gente consegue correr umas 10 jardas num jogo. Alguma coisa sem morrer, possivelmente. De resto, nesse time, o George Kittle é possivelmente o melhor tight end do Fantasy na temporada, junto com o Brock Bowers, fazendo uma temporada muito sólida, produzindo muito. Tem nessa semana o melhor confronto para tight end no Fantasy contra o Kansas City. Eu acho que vale uma aposta muito boa aí no George Kittle. Assim, aposta no George Kittle, né? O George Kittle é titular absoluto, acho que não tem nem muito o que você discutir sobre isso, mas é um cara que tem tudo para produzir muito bem. Essa semana me preocupa muito o Brandon Ayuk, tá? O Kansas City Chiefs é uma defesa que, assim, tá anulando completamente
os wideout no Fantasy, a segunda melhor defesa contra o wideout no Fantasy, e o Brandon Ayuk é um cara que tem jogado em mais de 80% dos snaps como wideout, então eu evitaria o Brandon Ayuk ter um possível bust pra semana. Lógico que ele pode explodir num touchdown e calar minha boca, óbvio. Mas, em tese, é um confronto muito difícil pra ele, certo? Eu acho que a gente pode ver talvez um bom jogo, talvez o Jawan Jennings, que vem sendo mais um slot nesse time aí quando eles jogam com o Ayuk, com o Deebo Samuel, tá? Talvez ele possa ser um cara que possa ser mais utilizado caso o Ayuk fique um pouco fora do jogo. No lado do Kansas City Chiefs, a gente voltou para 2018, né, basicamente, porque a gente tá tendo aí um Kareem Hunt jogando muita bola, a gente teve um Juju jogando muita bola, o Travis Kelce voltando a jogar bem, então assim, só o Patrick Mahomes que não tá jogando nada, não é nada pro Fantasy, tá, pelo amor de Deus. Tô falando que o Patrick Mahomes é uma bosta ou algo do tipo, nada disso. Eu tô falando pro Fantasy, o Patrick Mahomes não tá correspondendo, não tá produzindo bons números no Fantasy. O Patrick Mahomes, isso é fato, cara. O Patrick Mahomes até agora na temporada não teve nenhum jogo de 17 pontos no Fantasy, porra. Não existe isso, né? Pelo amor de Deus, assim, tá sendo uma decepção, é um dos maiores busts de QB no Fantasy na temporada. No Fantasy. Deixar bem claro aqui, obviamente, né? Pra sempre tem alguém aqui que possa querer desvirtuar aí o que a gente fala. Enfim, dito isso, é um confronto contra uma defesa muito boa, que é a defesa dos 49ers. Mas, cara, é que o Juju fez um jogo muito bom nessa última semana, né, cara? Eu fico assim, porra, é difícil deixar o cara no banco depois do jogo que ele fez. Assim, eu apostaria no Juju como um flex pra essa semana, tá? Como um boom bust, como um flex. Eu vou utilizar ele em algumas ligas, até com liga de 10 times. Talvez eu utilize ele como um flex. Pode não dar em nada? Pode ter sido só um jogo e ele nunca vai fazer nada na temporada? Pode. Mas, cara, foram muitos alvos pra ele nessa última semana. Ele foi muito bem utilizado. Teve um bom volume de first read também. Então, cara, eu acho que vale assim, uma aposta no Juju nessa próxima semana. Acho que é um cara que tende a fazer um jogo interessante. Assim como o Kareem Hunt. Obviamente, o Kareem Hunt, depois do jogo que ele fez na última semana, dominando o backfield completamente, acho que ele é um cara que já entra numa área de running back 2 aí pro resto da temporada. Pittsburgh Steelers e New York Jets. Jogo, assim, com algumas implicações, algumas mudanças. A gente viu notícia hoje do Russell Wilson possivelmente já sendo o titular, né? Deve ser o titular nessa próxima semana, o Russell Wilson. Com isso, fica um pouco difícil a gente prever o que vai acontecer nesse ataque. Eu não colocaria ninguém. Pra ser bem sincero, tá? A defesa dos Jets é uma defesa muito boa. Assim, é um confronto de duas defesas muito boas. Mas, cara, a defesa dos Jets vem fazendo um trabalho muito bom contra wide receivers, vem fazendo um bom trabalho no geral no fantasy. É uma defesa muito forte, é uma defesa que tá sendo muito sólida. Nessa última semana a gente até viu aí o Josh Allen produzindo algumas coisas, mas assim, cara, porque o Josh Allen é um QB especial, fora do normal. O Russell Wilson já foi um QB especial, ele não é mais. Então, é difícil apostar em George Pickens, Pat Freiermuth, acho que é uma opção aí, talvez, se você não tiver algum Tyrant machucado, tipo um Dallas Goedert no teu time tá machucado, algum cara assim, então, tipo, até esse backfield, que nessa última semana a gente teve, né, a volta do Jalen Warren no backfield, e a gente viu que já caiu muito o número de snaps do Najee Harris, né, nos dois jogos aí, sem o Jalen Warren tava com uma média de 70%, caiu pra 48%, então, assim, me preocupa um pouco esse Najee Harris, que eu acho que é um cara que vai cada vez mais, assim, depender um pouco de touchdowns para produzir. Ele conseguiu uma corrida boa para touchdown de quase 40 jardas, que salvou a semana dele. Que ele teve uma semana apenas ok ali como um running back 3, 4 e teve uma big play. Mas contra uma defesa forte, como a defesa dos Jets, eu fico um pouco preocupado, não apostaria muito. O George Pickens é um cara que não vinha correspondendo, não vinha jogando bem. Teve um bom jogo na temporada, até agora nenhum touchdown. É um cara que decepciona. Vamos ver se essa mudança ajuda um pouco, né? Eu acho que talvez possa ajudar um pouco. O Russell Wilson é um cara que, mesmo não sendo mais ou menos o QB de antes, ele no fantasy é um cara que vinha produzindo alguns bons números, né? Vinha fazendo alguns bons jogos. Teve alguns bons jogos ano passado no Denver, mesmo não tendo sido um cara consistente. Teve alguns bons jogos. Eu acho que ele pode ajudar o George Pickens a voltar a ter ali, pelo menos ali, um cara seguro para um flex, né? Porque tá difícil, cara. Um cara que a gente não consegue confiar nada. No New York Jets a gente já falou sobre esse time quando a gente falou da troca do Davante Adams, né? Mas, assim, pra essa semana, assim, acho que eu não fugiria muito do padrão, tá? Eu sei que é um duelo difícil pros Jets contra uma defesa forte, tá? Que é a defesa dos Steelers. Assim, acho que Garrett Wilson... eu acho que o Allen Lazard pode ser um cara que você pode ainda aproveitar mais uma semana depois desse jogo nessa última semana. O Lazard tá com 3 jogos seguidos com uma média de, tipo...
8 targets por jogo, cara. É uma média interessante pra ele. É um cara que já tem 5 touchdowns na temporada. Eu acho que ele não vai sumir. Acho que ele vai perder, obviamente, o volume de jogo dele, mas ele é um cara que vai ser acionado em big plays. Então, ou ele no Lazard aí como um possível flex, mesmo com a chegada do Davante Adams. Mas de resto, cara, acho que não tem muito que a gente arriscar nesse Jets. Nesse primeiro jogo, mudança de comissão técnica, mudança aí de chegada de um wide receiver muito forte, né? Um wide receiver que vai mudar muito a questão de distribuição de targets nesse time. É difícil a gente fazer muitas projeções. É jogar com os principais jogadores que você tem nesse time e não apostar muito, tipo, em Tyler Conklin, Braylon Allen, deixar esses caras um pouco mais... Até o Aaron Rodgers não é um cara que eu acho que eu apostaria tão alto num confronto complicado. Tampa Bay e Baltimore Ravens é o jogo do Monday Night Football. Cara, é um jogo muito legal do Monday Night Football, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito maneiro esse Tampa Bay e Baltimore Ravens. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo bem legal, assim, 2 ataques muito bons de se ver. Cada um na sua característica, né? O Tampa Bay lançando pra todo mundo de uma forma absurda, jogando contra o Baltimore Ravens, que tá cedendo de uma forma absurda, né? Então, assim, o Baltimore Ravens é a segunda pior defesa contra os wide receivers do Fantasy. Mas, pelo contrário, é a terceira melhor, quarta melhor contra os running backs. Ou seja, ninguém consegue correr e todo mundo consegue lançar. Então, Chris Godwin e Mike Evans, tendência de mais um jogo explosivo. O Baker Mayfield é um titular absoluto. Não tem como deixar o Baker Mayfield no banco. Essa semana teve um cara que ficou puto com a gente porque ele mandou uma pergunta pra gente se era pra ele botar o Baker Mayfield num jogo que era muito difícil contra o Saints, que era fora de casa, que é uma defesa boa contra a QB, ou o Jalen Hurts. A gente falou de Jalen Hurts, obviamente, né? Acho que qualquer um em sua consciência falaria isso. O Baker Mayfield fez 2 pontos ou 3 pontos a mais que o Jalen Hurts, o cara ficou puto com a gente. Se você estiver ouvindo aí, não faça isso de novo, não seja esse tipo de pessoa, porque não faz o menor sentido. Se fosse assim, porra, o cara pediu pra botar o Baker Mayfield ou o Drake May, a gente falou pra botar o Drake May, beleza, porra, aí, porra. Mas, cara, não tem como, né? O Baker Mayfield nesse jogo é um cara que tem que ser chamado do seu time, um cara que tá sendo consistente, tá produzindo bem, tem um confronto muito favorável, um ataque muito forte, então não tem muito pra onde a gente fugir. Vale também citar aqui esse backfield com o nosso glorioso Sean Tucker, melhor running back da semana, terceira melhor pontuação de running back na temporada, tá? Terceiro melhor jogo de running back na temporada pra ele. Nesse último jogo, obviamente, que ele explodiu, teve uma boa partida, mas assim, vale citar aqui, o Buck Irving foi basicamente o running back 1 no primeiro tempo, o Sean Tucker, ele foi o cara que apareceu mais no final do jogo, né? Apareceu mais no final da partida, teve mais volume de jogo no final do jogo. Eu acho que a gente vai ver um pequeno de um comitê aqui com a volta do Rashad White. Não consigo apostar em ninguém, cara, assim, eu acho que vale a pena você dar uma fugida, porque eu acho que isso vai ficar uma bela de uma zona, esse backfield aí, com o Buck Irving, Sean Tucker e o Rashad White, pra ser bem sincero, tá? No lado do Baltimore Ravens, tirando o Derrick Henry, que vai fazer um touchdown nesse jogo, porra, se ele não fizer um touchdown nesse jogo é sacanagem, na moral. Ele faz touchdown todos os jogos, porra. O Derrick Henry, cara, a gente falou isso, né, nas lives que a gente fazia, eu fazia com o Léo antes da temporada, e a gente falava, cara, eu tava comentando, cara, o Derrick Henry é potencial pra fazer touchdown todo jogo, ele vai fazer touchdown todo jogo, que é um time que corre muito com a bola e não tem vergonha disso, e vai correr muito com a bola, e você querendo ou não, eles vão correr com a bola. É isso que resolve esse ataque do Baltimore Ravens. É um confronto difícil e interessante. A defesa do Tampa Bay é uma das melhores contra o jogo terrestre na temporada. Teria um Vita Véia absurdo e tal. Então, assim, vamos ver como é que vai ser o Derrick Henry, cara. Obviamente, você não vai tirar o Derrick Henry do seu time por nada nessa vida, mas é interessante. O Zay Flowers é um cara que fez uma boa partida nessa última semana, produziu muito bem. Tem um bom confronto, tá? Tem um bom jogo essa semana. Pode ser mais uma boa semana pro Zay Flowers, que é de longe o principal recebedor desse time dos Ravens, né? Acho que não tem nem o que a gente discutir aqui. Em 5 dos 6 jogos até agora, o Zay Flowers teve pelo menos 25% de target share. Ele estourou na semana 4, quando ele teve 10%. De resto, cara, assim, são números absurdos. Se não fosse esse jogo da semana 4, ele provavelmente seria o principal jogador em target share na temporada. E ele é um cara que é acionado em big plays, é um cara que tá conseguindo jardas após a recepção. Então acho que vale a pena esse olho no Zay Flowers mais uma vez. Uma opção até de compra, tá, cara? Eu sei que ele jogou bem na semana passada, mas, cara, o Zay Flowers é uma opção até de compra, que ele é um wide receiver 2 sólido. E o Mark Andrews, cara. Sim, o Mark Andrews que apareceu pra vida, né? Aí a dúvida que fica, apareceu pra vida mesmo ou é só um olá e não volta nunca mais? Porque assim, o Mark Andrews nessa última semana teve o melhor jogo dele na temporada no Fantasy. Ele teve aí 15% de target. É um número baixíssimo, né, cara, pro Mark Andrews, mas assim, é o melhor.
que ele teve. 15% de target share, 53% de rotas percorridas. É o melhor número dele desde a semana 2, melhor. Eu acho que aos poucos, cara, ele vai sendo acionado nesse time. Semana passada foram 4 targets, né? 5 targets, nessa última semana foram 4. Obviamente que a gente não vai ter um Mark Andrews, assim, com um volume de jogo gigantesco como a gente esperava. Mas, cara, numa temporada com o Tyrande jogando mal, eu acho que o Mark Andrews é um cara que a gente precisa ainda dar uma chance. Eu acho que ainda vale uma chance no Mark Andrews pra ser um Tyrande baixo aí pra essa semana. Possivelmente possa ser um bom alvo aí pra você utilizar caso você não tenha Tyrande. Pra finalizar com o Monday Night Football, triste, né? Arizona Cardinals e Los Angeles Chargers. Não espero um jogo... Cara, eu tomara que seja um jogo agradável, porque assim, eu tenho o Kyler Murray em muitas ligas. Espero que jogue bem, mas assim... e tô curioso pra ver esse jogo no prime time com o J.K. Dobbins. Eu quero ver como é que vai sair esse backfield aí com o J.K. Dobbins. A defesa do Arizona é uma tragédia, não dá nem pra chamar de defesa. Cara, assim... muitos problemas na defesa do Arizona, principalmente contra os recebedores. Então, cara, eu acho que a gente pode talvez ver assim, espero que seja um jogo interessante pro Fantasy, pelo menos, tá? Porque é difícil que a gente veja um jogo muito atrativo, muito bonito, algo do tipo. O Kyler Murray não tá jogando muito bem, esse ataque dos Chargers não é um ataque que empolga muito, mas enfim, pro Fantasy eu acho que, cara, o Kyler Murray me preocupa um pouco, porque não tá jogando bem, não é nem que ele, tipo, não tá só pontuando, ele não tem jogado bem, não tá conseguindo fazer nenhuma conexão, muitas conexões em profundidade. Vamos ver se o Marvin Harrison joga, que ele tá baleado. Então, assim, me preocupa um pouco o Kyler Murray, tá? É um confronto contra uma defesa do Chargers que tá jogando muito bem, é um confronto difícil. O Kyler Murray, pra mim, é uma opção, assim, pra você tomar cuidado, ver se você não acha um bom QB ali na waiver pra você buscar na semana, porque é um confronto complicado pra ele essa semana contra uma forte defesa, que é essa defesa do Chargers, que tem parado todo mundo, cara. O ponto mais fraco dessa defesa tem sido contra o Tyrande. E aí vai uma ótima, talvez, pro Trey McBride, que é um titular. É um cara que nas últimas semanas vem assim, conseguindo pontuar bem, vem conseguindo fazer bons jogos. São 2 jogos seguidos aí com mais de 25% de target share. É um cara que tem quase 26% de target share na temporada. É o líder do time, mais target share até do que o Marvin Harrison. Então, olho aí no Trey McBride pra semana, que tem tudo, cara. Eu postei isso no Twitter essa semana, falando que ele é um cara que é uma dica de compra. É um cara que tem percorrido muitas rotas, é um cara que tem um target share alto, é um cara que tem um first read muito alto. Então, ele mesmo com o Kyler Murray jogando mal, ele é uma opção de compra porque ele consegue produzir, tá? Mesmo sem marcar touchdowns, mesmo sendo um cara que não produz touchdowns, não fez nenhum touchdown na temporada. Ele teve um touchdown aí recuperando um fumble, mas enfim, recebendo bola, não teve nenhum touchdown ainda. Mas ele tá com o volume de jogo lá, as primeiras leituras, eu acho que daqui a pouco os touchdowns vão chegar e ele vai explodir, aí vai fechar a janela de compra do Trey McBride. No lado dos Chargers, o Kimani Vidal estreou, né, com um touchdown na primeira jogada dele, mas assim, o backfield foi todo do J.K. Dobbins, que agora com a saída do Gus Edwards machucado, cara, a gente tende a ver um J.K. Dobbins assumindo uma posição de running back 2 ali mais sólido. 73% de snaps pra ele nessa última semana. Foi assim, a semana em que ele mais dominou o backfield até agora. Então assim, o J.K. Dobbins está cada vez mais se consolidando como um running back 2, tá? Tirando isso, eu não consigo ter uma confiança nenhuma em nenhum desses jogadores de recepção aí do ataque dos Chargers. O Justin Herbert não vem sendo, assim, nem é muito por culpa dele, mas cara, ele teve um jogo com mais de 180 jardas na temporada, que foi nessa última semana. Não consigo ver o Justin Herbert consistentemente produzindo um wide receiver 1 sendo esses caras, sabe? A gente não vai ver ninguém ali produzindo números para ser algum wide receiver confiável no fantasy. O Led McConkey teve ali o seu maior número de targets nessa última semana, mas é um cara que vem tendo uma média de jardas por target muito baixa na temporada toda, então acaba não sendo utilizado, mesmo com volume maior, acaba não sendo utilizado em big plays, acaba ficando às vezes com Quentin Johnston, o Joshua Palmer nem tanto, não tem que fazer muita coisa, mas enfim, não dá pra gente apostar muita coisa nesse grupo de recebedores aí dos Chargers. Fechamos então o nosso podcast essa semana, podcast longo, tô até quase sem voz aqui já. Falamos das trocas, falamos de todos os jogos, discutimos tudo aí pra essa próxima semana do Fantasy. Se você puder, manda pros seus amigos, pros seus parceiros aí de liga, pra galera que você conhece, que gosta de NFL, que gosta de Fantasy. Ajuda muito a gente a sua divulgação, acho que a gente tá buscando ali se consolidar no top 50 no Spotify de podcast mais ouvidos de esporte, isso é absurdo, a gente entra ali no top 30, vai pro top 40, às vezes cai, às vezes sobe. E espero que a gente se consolide ali, isso é muito importante, isso vale muito do reconhecimento do trabalho. Enfim,
Se você gostou, se está curtindo, se inscreve no nosso podcast, deixa sua avaliação, seu comentário, e não deixa de dar uma conferida nas nossas redes sociais, né? No Instagram e no Twitter. A gente está lá postando todo dia os nossos conteúdos, com rankings, as estatísticas, os nossos posts ali semanais. A gente está fazendo colaborações agora com um perfil da NFL Brasil, sim, estamos chiques, fazendo colaboração com a NFL Brasil, e então se você tem dúvidas, vai estar lá o post da semana para você mandar a sua dúvida. Então dá uma conferida lá em tudo que tá bem legal. Muito obrigado pela sua presença. Vamos que vamos. Rumo à vitória nessa próxima semana 7 do Fantasy Football. Valeu!